primeiro a botar a boca no mundo foi eu. A fazer aquela movimentação toda. Exatamente. A partir daí foi surgindo outros casos de intolerância. Foi quando surgiu os casos do Rio de Janeiro. Foi. E tudo mais. A partir do que aconteceu no Queiroz. Mas naquela época que aconteceu isso lá no Queiroz, eu lembro que aqui a gente estava atrás de fazer uma delegacia e eu citei esses casos. E na época o secretário de Segurança Pública falou para mim que no estado de Goiás não existia intolerância religiosa e também não existia racismo. Porque eles não colocavam assim. Não existia tipificação. Não entrava. Não existia tipificação. E eu falei, realmente, você tem toda a razão. Não existe, porque não existe uma tipificação. Então aí a gente começou a lutar por uma tipificação. A tipificação começou a existir, né? Mas mesmo assim hoje eu percebo que a gente tem aí uma demora em relação aos casos de intolerância religiosa. Mas e sempre não, que ele abre o BO... Não é da delegacia. Eu sofri intolerância, então a delegacia foi lá em casa, me tratou com o maior respeito do mundo, montou tudo bonitinho. Quando sai dali pro jurídico, aí começa a enrolação. Mas aí o que você acredita? Que as pessoas que têm que julgar são pessoas que são evangélicas e realmente não querem que a gente tenha nenhum direito ali, validar um direito nosso, né? Ou você acha que simplesmente é porque existe muito processo e o nosso não é uma prioridade, porque existe milhões de processos de homicídio, de estupro, então eles acham que a intolerância religiosa mesmo. pode Tem esperar. Tem uma frente evangélica que vai passando aquilo ali para trás. Eles perseguem mesmo, para a gente vai quarando, para poder perder força, para poder perder prova, para poder... E aí, como que você acha que a gente poderia mudar isso? Capacitando alguém do nosso meio e colocando lá, atuando. Mas acho que aí tudo começa a consciência política, né? Acho que primeiro nós temos que nos unir, nos organizarmos, porque a gente é muito desorganizado, entendeu? Nos organizarmos e colocar pessoas, entendeu? Com a caneta na mão, entendeu? Em nosso favor. Porque a bancada, todo mundo sabe que a bancada Mas, Babá, você lembra a proposta que eu fiz? Eu falei, vamos fechar os terreiros, a gente fecha um contrato, onde a gente vai ter um gabinete do povo de terreiro, num mandato coletivo real. Um CNPJ, mas o gabinete seria coletivo, onde tudo seria definido, né, e decidido de forma conjunta. Porque seria uma forma da gente começar a ocupar uma cadeira e dali começar a distribuir outros espaços para serem ocupados pelo povo de terreiro. Mas aí começa, Leia, aquela coisa do ego, aquela coisa eu não vou votar na Leia, eu não quero a Leia porque eu tenho um problema com a Leia. Mas que problema? Mas nessa hora é que não tem que ter. Fala comigo. Eu quero saber, Babá, qual que é o problema. Porque eu não sei. Eu entendi o que o Babá Porque é assim, politicamente falando. Entendeu? Mas é assim. Por que tem que ser ela? Porque independente de ser... independente de achar, mas eu perguntei. Somos da pessoa, somos da religião, entendeu? Então mas, a gente Babá, tem que abraçar a causa. Babá, igual eu pergunto. Gente, então me indica um nome. Que nós vamos junto apoiar. Porque a pessoa tem que querer e tem que entender a diferença de política pública para política partidária, que o nosso povo não sabe. Tem que se capacitar. Outra coisa, a gente tem que saber quais são todos os nossos direitos. A gente tem que ter um plano, entendeu? De governo dentro de uma cadeira, por exemplo. A gente tem que ter um planejamento, entender o que a gente vai fazer, né? Mas as pessoas falam assim, eu não gosto dela, mas não tem ninguém capacitado. E aí como que é? É falta de organização. Não, é falta de consciência, né, deles, também, né? E outra coisa, eu não entendo o ego, no sentido de que eu não ganho e todo mundo perde. Aí quer dizer que eu não vou votar no Babazinho. Eu prefiro que nós todos, de terreiro, inclusive meus familiares, meus filhos, meus netos, meus descendentes, percam. Mas eu não vou votar no Babazinho porque eu não quero que o nome dele e a casa dele fiquem em ascensão. Egoísmo.
um pensamento, uma alma tão Minúsculo, pequena. Eu acho. Agora eu quero perguntar. Aí você vai pra fora. Nem aí que a gente analisa a alma de um ser humano, eu te pergunto, babá, onde que tá o orixá aí? Porque não era para elevar. A nossa comunidade não luta por um coletivo, uma comunidade não é um coletivo. Então, como que eu sou um coletivo enquanto eu sou um sacerdote dentro da minha casa, mas não consigo pensar em coletividade em relação a todas as pessoas que sofrem intolerância Porque eu não religiosa? quero que você cresça, eu não quero que você evolua, eu não quero que você... Entendeu? Acho que é isso, só pode ser isso. Mas a pessoa às vezes, babá, não tem uma consciência de que, por exemplo, se eu quiser crescer, não necessariamente vai ser na política. Eu posso crescer em outros aspectos. Por exemplo, entendeu? Então é aí que não condiz o pensamento da pessoa. Eu não quero que ela cresça, entendeu? Porque, por exemplo, você pode trabalhar para ter um cargo bom dentro do governo. Você não concorda? Para isso só precisa do quê? De uma indicação política. Estou mentindo? Não, de jeito nenhum. Então, se você for sozinho, você chega mais rápido. Mas como a gente é Ubuntu, porque essa é a nossa tradição, o certo não seria nós conseguirmos na coletividade? Seria o certo, mas vai colocar isso na cabeça de cada um.